Olá, meu nome é Maria Alice, habitante Galvani, e hoje eu faço pintura em tecido. E hoje eu vim trazer aqui um trabalho que é feito nos tapetes de tear, em fios de puro algodão, né, que absorvem bem a tinta. Contudo, é um trabalho que exige um certo cuidado, né, no fazer dele. Então, hoje estou mostrando aqui, é um tapetinho, ele tem a medida de 80 centímetros por 45, acho que tá com 50 aqui, porque ele tá bem largo esse. E às vezes as medidas não vêm assim muito certinhas, né? Porque eles contam a medida a partir das franjas, né? Então, às vezes eles põem lá 80 centímetros, mas tirando as franjas, né? O que nós vamos utilizar para pintura são 70 centímetros. Aqui eu vou estar usando um composto de tinta para serigrafia e silkscreen, que eu fiz uma base a partir da tinta incolor, a base de água para serigrafia ou para silkscreen. Fiz essa base a partir desse produto, para que numa mistura de 50% de cada, né, 50% de água filtrada ou água mineral de preferência, e ela é necessária para que umedeça o tecido, né? Deixe o tecido mais úmido e mais propício a receber a tinta de tecido, porque como é um tecido rústico, ele há necessidade de que essa tinta esteja também bem a ponto de tinta, bem não diluída ao ponto de abrir, né? De borrar, mas ela esteja ao ponto de tinta, ao ponto de não haver necessidade de ficar fazendo um trabalho assim, de muito deslizar o pincel em cima do tecido. Então, aqui eu vou estar pintando hoje umas rosas no tons de laranja. Para esse tom de laranja da rosa, eu usei, vou baixar um pouquinho mais aqui, eu usei o laranja para base. Após a base incolor, usei o vermelho profundo para fazer a primeira sombra, né? A cor intermediária. Usei o vinho para fazer o aprofundamento das sombras, e para fazer definição das pétalas eu usei o amarelo ouro fluorescente, tá? Então, para as folhas eu usei aqui verde pistache, o verde oliva, o siena natural e o marfim, tá? Para fazer as folhas. Então, inicialmente vou começar fazendo as folhas, deixei algumas aqui para podermos trabalhar e ver qual é a dificuldade e a facilidade de se fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos começar aqui usando essa base, que é feita a partir de uma tinta incolor à base de água, que essa tinta é destinada à pintura em silkscreen, né? E a base incolor, ela vai te propiciar o umedecimento daqui dessa região. Vamos umedecer o tecido. Vou pegar um pincel aqui, não vou usar um pincel muito grande, vou estar usando aqui um pincel número 12, para umedecer, umedecer o tecido, né? Aqui, eu espero que esteja dando para ver direitinho aí.
né? Não quero interferir muito na imagem. De preferência, o que tem que aparecer é a minha pintura, né? Então, vamos aqui umedecer bem, olha. A base serve para isso, para deixar o tecido mais receptivo com relação à tinta, né? O tecido vai receber a tinta com mais facilidade. Então, a gente espalha bem, umedece bem, olha, umedece o tecido. É uma trama rústica, né? Bem rústica mesmo. Então, a necessidade não é a mesma facilidade de se trabalhar com um tecido de pano de copa, tá? Ou pano de prato, né? Que alguns usam o tecido de pé de galinha para fazer pano de prato, pela função de enxugar mais rapidamente, né? Ó, aqui tá meio azul, já um pouquinho de verde, porque como eu fiz lá as folhas, as outras folhas, eu deixei o pincel com um pouquinho de tinta, porque também não vai interferir, né? Então, aqui eu vou pegar a tinta pistache e vou passar já na parte, vou fazer um fundo na ponta das folhas, ó. Deixo ela já bem marcadinha, né? Para fazer a parte de fora do desenho, a tinta deve estar sempre, ó, do lado de cima do pincel, já vem esfumando, trazendo essa tinta para o centro, né? Essa é a minha maneira de trabalhar, meu modo de pintar, né? Eu trabalho dessa maneira, eu faço primeiro a base, depois eu venho com as outras cores. Estou fazendo primeiro essas 3 de cima, porque nós vamos ter que movimentar esse material aqui em cima da mesa, porque como ele é grande e eu não quis deixar, eu trabalho em cima de uma mesa de vidro, então se eu trabalhar com o produto, com o pano, com o tapete em cima da mesa de vidro, o que acontece? Ele desliza, ele se desloca e torna mais difícil a minha função, o meu trabalho aqui, né? Então, aqui agora eu vou usar o verde oliva para fazer a proximidade das folhas a partir aqui do desenho, ó. Eu aproximo as folhas do desenho da rosa, né? Que nós vamos fazer depois. Então, já trago. A tinta tem que estar num ponto que o barulho da rua não tem como a gente isolar, né? Vídeos caseiros não tem como isolar os barulhos, os ruídos externos. Então, e hoje eu estou gravando num domingo, eu achei que fosse mais tranquilo, mas não é. Então, aqui, olha, são 2 folhas, né? Essa está sobreposta por essa, então ela vai receber aqui na sua lateralzinha um pouquinho mais de tinta, né? Já vem, passo, já vem esfumando, olha, para tornar essa parte da folha um pouquinho mais escura. São folhas de rosa, né? Eu opto pelo uso do verde pistache e o verde oliva, porque são cores que se complementam assim perfeitamente, né? São cores que se complementam com bastante perfeição. Eu acho que fica assim um desenho, uma pintura muito legal, muito bem casadas as cores, então eu prefiro usar essas cores para fazer as folhas. Normalmente eu trabalho com essas cores para trabalhar. Eu trabalho com outras cores também, mas no meu dia a dia, se for pela preferência,
eu trabalho com o verde oliva e o verde pistache. Aqui tem um gruminho, a gente aproveita e tira do meio do caminho, né? Olha, aqui está o básico da minha folha, tá? É o básico da folha. Já vou fazer a divisão central aqui, olha. Essa divisão central, ela sempre vai partir daqui para a ponta da folha, seja ela reta ou curva, tanto faz. Aqui, por exemplo, se eu vou para o centro da folha, vou para a ponta, independe se eu vou fazer um risco reto ou um risco curvo, ela sempre vai estar direcionada para a ponta da folha, tá? Então, aqui eu vou tirar, vou pegar o sépia para acentuar um pouquinho mais a nossa coloração aqui, ó, né? Para fazer a sombra. Já aproveito e dou uma puxadinha também para o centro, porque nós vamos trabalhar algumas nervuras, então ela já vai fazer a base para receber as nervuras, ó. Então ela já vai, não precisa ser muita tinta, é só para mostrar para o desenho que ali tem sombra. Olha, aqui tem sombra e já divide também, né? Eu vou dar pegar um outro pincel. Não vou pegar um pincel muito grande e nem trabalhado, um pincel de cerda normal. Vou pegar aqui o marfim. Antes do marfim vai o siena natural, na parte mais clara. Aqui, se eu escurecer esse lado, na parte mais clara, eu jogo um pouquinho de siena natural, ó. Aqui na parte mais clara, jogo um pouco de siena natural, apenas para dar uma mudada na tonalidade da folha, para que as folhas não fiquem muito verdes, né? Então, aqui, olha, eu tô trabalhando com luz natural. Eu vou pôr um pouquinho de luz artificial aqui para melhorar a visibilidade. Eu não sei se melhora ou piora, mas eu espero que melhore, né? Se para mim aqui melhorou para passar, para vocês deve ter ficado melhor também. Então, vamos para o marfim. Olha, na parte clara, eu trago o marfim e já puxo. Desse lado, eu uso apenas o restantezinho de tinta que ficou no pincel, só para dar uma clareada na folha, assim, e dar um certo volume no movimento dela, né? Olha, aqui ela tá puxando, puxo para baixo, para fora, olha, do meio para fora, e aqui com a sujeirinha do pincel, o restinho de tinta que tem, eu dou um leve traço ali para aumentar o volume da folha. Aqui também, olha, passo, e aqui também, olha. Como ela tá sobrepondo, ela pode receber um pouquinho mais de claridade aqui, ó. Agora, vou pegar um pincel bem aparado, porque eu vou trabalhar, porque vai ser com ele que eu vou trabalhar as nervuras, né? Então, com sépia, a tinta num ponto bem de tinta, não aguada, não liquefeita, né? Mas assim, ela tem que estar dando um movimento, olha. Trabalha com o pincel em pé, quanto mais em pé o pincel estiver, mais fino o traço vai ficar. Vou fazer uma pontinha aqui também, para dar uma definida melhor na folha. Olha, venho com o próprio sépia
definindo um pouquinho mais a ponta da folha ali. Vou usar um pouco mais de tinta, porque como o tecido é rústico, muitas vezes a gente não consegue fazer com que o desenho fique bem definido, né? Até pela rusticidade do tecido, né? Aqui, olha, eu vou cobrir aqui onde eu estou vendo que tem falha de tinta. Então, como o tecido é rústico, ele mostra isso a partir do momento que seca. Então, eventualmente, depois da secagem da pintura, a gente tem que fazer uma correção, né? Onde tiver pontos claros, assim, onde mostra pontos claros na pintura, a gente vem e corrige para não ficar. Corrige com sépia, corrige com verde oliva, com as cores normalmente que a gente usou aqui, né? Então eu vou ter que movimentar esse tapete um pouquinho para lá. Então, já para fazer as folhas daqui da parte de baixo. Que aí a gente já trabalhando os verdes, a gente vai para as cores que definem a pintura como as rosas, né? Então aqui só tem mais algumas 5 folhas, 6 folhas, olha. Essas folhas estão aqui, ó. Ó, essas e essas daqui, né? Então são folhas que a gente eu vou ter que ir trabalhando em cima da minha tábua, em função de poder trabalhar com ela um pouquinho mais firme, né? Com a pintura um pouquinho mais firme. Que eu não gosto que o que eu esteja fazendo se movimente em cima da tábua, porque aí fica ruim, né? Acaba mexendo, dando mobilidade. Então, é ruim. Então, aqui eu vou pegar o pincel que eu trabalhei as folhas, né? Novamente, aquele mesmo pincel. Vou pegar a base. Vamos trabalhar com a base novamente, olha. Fazendo, umedecendo a trama do tapetinho, ó. É um tapetinho de tear, né? Esses não vieram com a etiqueta indicando o tamanho. Tem um fornecedor que vem uma etiqueta indicando o tamanho do tapete, né? Mas esses aqui são jogos, né? Esse não. Eu estou fazendo, como eu utilizei o grande para fazer uma encomenda que era só para o tapete grande, que a pessoa na realidade não queria como tapete, ela queria o trabalho feito para colocar numa mesa rústica, né? Uma pintura de calas, né? Copos de leite para colocar numa mesa rústica. Então, eu trabalhei para ela o tapete grande, né? Que tem 1,60 m de pintura, né? Na área de pintura. Então, aqui, ó, eu estou usando o verde pistache para fazer a base da folha. Já vou fazer dessas 3, eu acho que já vou fazer da outra também, das outras 2, 3. Porque ela não seca. Com essa base, ela demora um pouquinho mais para secar. Então, você vem, espalha bem a tinta verde oliva aqui já. Ó. E ela não vai secar de imediato, porque essa base propicia que retarde a secagem. Então, vai te dar tempo para trabalhar, né? Deixa eu ver se aqui tá, tá. Essas folhas estão um pouquinho
na borda aqui, né? Porque eu quis cobrir praticamente todo o tapete, né? Com a pintura. Porque na realidade, o que eu tenho vendido, esses tapetes pintados, as pessoas não estão usando como tapete, né? Às vezes para quarto, sim. Para quarto, usa como tapete. Mas em outras áreas da casa, usa como num aparador, numa mesa, né? Como caminhos de mesa, como trilhos de mesa, como em algumas regiões são chamados os caminhos de mesa, né? Então, é feito de acordo com a necessidade de cada cliente. Cada cliente tem a sua necessidade. Então, se é um tapete, se é para tapete, normalmente na cozinha a gente trabalha frutas, né? Ou motivos, né? Que é de escolha do cliente. Vou trabalhar aqui. Olha, já venho aqui com o verde oliva, o verde pistache. Vou fazer a base da pintura. Espero que esteja dando para visualizar direitinho. Porque é complicado quando a gente faz um vídeo e não fica do gosto da gente, né? Então, e como vai para ser... eu não vou fazer edição dele, ele vai direto para o YouTube. Eu gostaria de que tivesse com o melhor desempenho possível aqui, né? Então, aqui ó, eu passei, já vou usar todas as folhas de um mesmo, eu gosto de pintar assim mesmo, de praticamente todas ao mesmo tempo, tá? Então, verde oliva agora, vem para a pintura na proximidade do desenho, tá? Eu vou trazer um pouco de verde oliva para a tampa. Então, eu quero que observem também quanto a isso. Por exemplo, sem essa base, a quantidade de tintas a ser utilizada na pintura seria muito grande. Então, a base propicia que você trabalhe com um pouquinho de folga na pintura. Deixa eu pegar um pincel aqui, fazer um cantinho ali, que com esse pincel maior é impossível. Olha, então a gente trabalha com um pincel menor para fazer aquela pontinha ali. Essas pontinhas, olha, porque são cantinhos, né? E às vezes com o pincel muito grande, a gente não chega a contento, né? Não chega lá. Chega, mas acaba, às vezes, prejudicando o trabalho, porque ela vai com mais tinta, com uma cerda, às vezes não está muito bem aparada, o pincel, então acaba borrando, né? O trabalho. E não é essa a intenção, borrar o trabalho aqui. Então, eu vou trabalhando aqui com o pincel menor. Dando um pouquinho de corpo na folha, ó, né? Trabalhando o verde oliva já na proximidade aqui do desenho, então já vai dando forma, ó. E com o pincel menor aparado, a gente tem condição de fazer o desenho aqui, olha, a tinta de um lado só do pincel também, né? Tem condição de fazer esses traços um pouquinho mais precisos, né? Na hora de... Minha mesa tá balançando e fazendo barulho. Então,
Já vem com o verde oliva aqui trabalhando as divisões do centro, né? Aqui, ó, vou tirar esse pincel da minha mão. Fico segurando o pincel se bem que eu estou trabalhando com esse pincel menor, muito bem. Então, tá me fazendo... Às vezes o pincel menor faz com que a gente trabalhe com um pouco mais de precisão. Porque às vezes o pincel muito grande não trabalha, a gente não trabalha com tanta precisão, porque ele tem umas cerdas mais longas, quantidade maior de cerda, o tamanho também, né? Então, eu já fiz aqui. Agora, aqui eu tenho uma dobra, eu tenho uma folha com uma dobra, então eu vou aproveitar, já fazer a dobra. Já faço a divisão do centro. Normalmente, a divisão é partindo do motivo para a ponta da folha. Trazendo sempre a tinta de maneira assim, misturar bem com o verde pistache aqui, olha. Tem que haver o casamento dessas tintas, tem que haver a fusão delas, mas de forma que fique harmonioso também, né? Então, faz bem a parte do esfumaçado, esfumado. Me deu coceira no nariz. E aqui também eu vou fazer uma dobra, porque essa folha tá bem encostada pro lado de cá, então às vezes ela tá dobrada assim. Vamos lá. E aí já faço a divisão dela para o centro. Vamos para a última folha. Já faço a definição ali do desenho. Acho que o pelinho do tapete tá me dando coceira no nariz. Que é um tecido, é um material rústico, então normalmente, aqui se você estiver passando, por exemplo, e der um pouquinho de dificuldade na hora de você conseguir passar a tinta, você pode pegar um pouquinho lá daquela base ou diluente que você estiver usando e fazer o casamento da tinta. Aqui. Já pego tinta de um lado só do pincel e vou trabalhar aqui. Bom, feito isso, eu vou dar uma limpadinha no pincel, enxuga bem para não ver água, não pode ter excesso de água aqui, que senão a pintura abre, né? Então, já vem com o verde, o sépia agora, já deixa aqui, que nós vamos usar o sépia e vamos usar o siena natural aqui, ó. Então, o siena natural, pode usar, você elege o lado, tá? Você vai envelhecer o lado da folha que você queira, né? Mais envelhecido. Normalmente eu uso o lado mais claro da folha para dar uma trabalhada nessa cor. Prontinho. Agora a gente vai aplicar
o siena natural, o sépia, para aumentar essa sombra, né? Como nós fizemos nas folhas anteriores. Vem aqui na divisa aqui com a rosa, já aproveita, puxam o centro. Se ela está sobreposta, acentua a sombra. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, que tá me mostrando que tem falha de tinta. Venho aqui lá no cantinho, puxo pro centro, venho trabalhando essa sombra. Havendo necessidade, umedeço um pouquinho o pincel na base, justamente para conseguimos uma passada de tinta bem legal. Aqui. Vem puxando. Aproveita, acentua a sombra da dobra, puxa para dentro. Aqui também, ó. Aqui tá faltando um pouquinho de tinta na construção da lateral da folha ali. Então, bem com um pouquinho de base para que não fique essas falhas, né? Essas falhas de tinta, ó. A tinta tem que estar bem maleável. Vem, aproveita a sujeirinha do pincel e faz a sombra da dobra. Aproveita e faz bem o sombreado bem próximo da... O tempo muda, começa a ventar, e aí a gente acaba desenvolvendo aquelas coisas, né, de rinite, de sensação de resfriado, nariz escorrendo, e aí a gente acaba ficando com aquela sensação de alergias, né? Alergias que não tem como a gente... Ah, sim, eu tô limpando aqui o pincel, porque eu quero pegar um pincel aparadinho para fazer um trabalho aqui das nervuras, né? Então, eu preciso de um pincel bem aparado. Aqui. Para ele não ficar, para as dobrinhas não ficarem grosseiras, para o que eu vou fazer não ficar grosseiro. Olha, tinta de um lado só do pincel. Vou trabalhar aqui as nervurinhas. E trabalho a ponta da folha, certo? Vou trabalhar aqui as nervurinhas e a ponta da folha, só para definir melhor. O fundo aqui foi trabalhado com a tinta caqui e o diluente aqui para poder deixar esse bem assim esmaecidinho, né? Bem esfumaçadinho, para não mostrar muito, né? Assim, a divisão, né? Para não mostrar muito a divisão da trama, né? Que a trama ela é bem rústica mesmo, então tem que ser trabalhada de acordo com o que você vai fazer aqui. Assim.
ficou faltando um detalhe e agora, bom, independente disso, né, a ordem dos fatores não deve alterar o produto. Ficou faltando aqui o marfim, né, que é a claridade, onde a gente predomina a claridade na folha. Olha, eu vou trabalhar aqui no lado mais claro, né, no lado onde eu coloquei não veio onde não veio a sombra, né? Aqui, ó. E aqui você dá só uma puxadinha para dar uma... Que essa tinta vai descer e ela praticamente desaparece aqui. Então, depois, havendo necessidade, trabalha um retoque, né? Aqui, ó, pra dobra. Dobra a tinta de um lado só do pincel, virado para o lado da dobrinha, traz. Aqui, idem. Tiro muita tinta no pincel. Então, tiro o excesso. Aqui, ó, tinta virada para o lado da dobrinha. Né? Então, um leve toque aqui. Vamos para a última folha. Pronto. Numa das folhas ficou faltando, duas folhas, ficou faltando o detalhe. Da pontinha, essa aqui e essa aqui. E a gente pode fazer depois sem nenhum problema. Então, aqui agora nós vamos começar a pintura das rosas em si. Né? Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui daqui. Eu quero fazer esta aqui primeiro, ela vai estar para mim, aí ela vai estar de... Vamos estar pintando ela de ponta cabeça. Eu não quero virar o tapete, né? Não quero virar o tapete. Nós vamos trabalhar ela aqui. Vou aproximar um pouquinho mais a câmera para que fique bem claro, bem nítida, nítido que nós vamos fazer aqui. Então, vamos trabalhar com um pincel grande, pode ser pituás, né? Vai depender da sua facilidade em trabalhar os pincéis. Ó, aqui vai estar assim com um pouquinho de sujeirinha de laranja, mas é porque eu já usei o pincel lá. Então, olha, nós vamos aqui umedecendo a trama. Umedecendo a trama do tecido, que é bem rústico, né? Então, a tinta tem que penetrar bem aqui, porque senão ela fica superficial. Então, como a gente umedece com essa base, dá essa facilidade, né? De a tinta vir para um tecido umedecido e haver o casamento da tinta com essa base. Aí, tá. Cada vez que eu movimento o pincel, em função de ser uma pintura bem grande, a gente movimenta o pincel com um certo vigor, né? Põe um pouquinho, imprime um pouquinho mais de força no movimento e acabo balançando a mesa. Mas aqui não vai ter grandes problemas, não. Ó, aqui
E aqui, olha, o desenho tá definido, sem muita definição, só tem as pétalas e essa boca não está definida, os desenhos não estão bem definidos. Então, o que que eu vou trabalhar aqui? Aqui eu vou trabalhar o laranja, né? Aqui eu vou trabalhar o laranja ainda. Então, aqui. Bom, normalmente, a gente faz um fundo aqui e um fundo aqui para preservar, né? Preservar essa área. Mas eu vou fazer do meu jeito, como eu trabalho. Vou fazer da maneira como eu trabalho. Então, eu trabalho assim. Usei a base, umedeci o desenho. Agora, eu venho com a cor de base, cor base, a cor que vai predominar aqui. Qual é a cor que vai predominar aqui? Laranja. Então, eu venho trabalhando as pétalas na cor do motivo, da rosa. O motivo é uma rosa. Então, venho trabalhando aqui o laranja em cima dessa base que umedeceu o tecido. Ó, bem passadinho. Cobre bem as partes claras para não ficar aqui misturou um pouquinho, não tem problema, isso não vai interferir no final, no resultado da... Aqui já na parte nessa parte aqui, olha, você coloca a tinta mais clara, tá? Preserva o fundo. Como diz aqui, como o pessoal fala, a parte de dentro do copinho, né? Você preserva e preserva a parte de baixo, que é aqui, vem passando bem o pincel para que a tinta ocupe todos os espaços da trama, ó. Todos os espaços da trama devem estar ocupados, tá? Porque se ficar falha, fica estranho, fica muito estranho. Então, vem aqui. Trabalhando as pétalas, preservando essa área onde nós vamos ter que escurecer bem. Aqui, se você sentir necessidade, na hora de espalhar a tinta, você pode pegar um pouquinho da base lá e ajudar a espalhar essa tinta aqui, de forma que ela penetre bem na trama do tecido, tá? Deixa eu tirar um gruminho aqui da ponta, da borda do frasco, porque ele vai acabar caindo lá dentro e acaba, às vezes, misturando com a tinta, fica cheia de grumos, né? Ela não dissolve depois de seca, mesmo estando dentro da tinta, ela não dissolve, vira uma bolinha. E a última pétala aqui já. Pronto. Deixa eu pegar um pouquinho de base aqui. Desliza melhor. Cobrir toda a área que me interessa.
Agora, eu venho com... Limpo bem o pincel na trama mesmo do tecido. Venho com o vermelho profundo que eu usei lá. Lá eu usei vermelho profundo e vamos usar o vinho também. Então, vermelho profundo, venho aqui nessa área onde foi feita. Tem gente que fala assim, ó, a pessoa não pode virar o tecido para pintar. Gente, tá pintando na sua casa, você pinta do jeito que você quiser. Porque, olha, aqui eu vou trabalhar de ponta cabeça. Porque é uma opção minha não virar o desenho. Porque é um desenho grande, se eu ficar mexendo muito, eu tenho a possibilidade de eu borrar, né? De eu manchar o que eu tô fazendo. Então, aqui, olha, eu tô fazendo o casamento das cores do laranja com o vermelho profundo, usando a base para me dar mais mobilidade, tá? E eu vou lá para baixo agora, olha. Vou até umedecer aqui um pouquinho, olha. Eu venho aqui e vou trabalhar essa parte de baixo. Dou uma subidinha, dou uma casadinha aqui com o laranja, olha. Mas a minha intenção é profundidade nessa região onde eu vou trabalhar depois a definição das pétalas, tá? Então, aqui eu já vou, olha, já aproveito, já tô com o pincel impregnado de tinta. Então, eu já vou aproveitando a tinta e já vou espalhando. Ó, eu vou espalhar aqui. Olha, aqui onde vem as divisões das pétalas, olha. Essa sobre essa de baixo sombreada. Onde a outra está sendo sobreposta é sombreado, olha. Sombreio. Vou pegar um pouquinho mais de tinta porque tá me mostrando aqui a trama. Então, eu não posso ver a trama aqui, porque fica estranho. Aqui também tá mostrando a trama. Eu vou... Observem que a quantidade de tinta que a gente usa, ela é menor em função da base, tá? Essa base é a que vai tornar possível fazer esse tapete num custo razoável, tá? Porque normalmente o consumo de tinta para pintura nesses tapetes é bem grande, né? Porque tem que cobrir bem a trama, então normalmente usa bastante tinta. Então, com esse uso dessa base, normalmente a gente trabalha com um pouquinho mais né? Pode economizar um pouquinho mais de tinta. Olha, bem trabalhando lá, definindo melhor aqui, ó. Dando profundidade, ó. Aqui onde eu coloquei a mais, eu vou espalhar bem, cubro bem, definir as pétalas. Aqui com o vermelho profundo. Agora, vou pegar um pincel menor, porque eu vou precisar trabalhar áreas menores, né? Então, tudo de acordo com
a sua necessidade de momento. Então, se a minha necessidade de momento é essa, eu tenho que obedecer aqui, né? Olha, vamos usar agora, aumentando a profundidade, nós vamos trabalhar com o vinho. Aumentar essa profundidade aqui de dentro do copinho. E aqui também, para que a gente consiga um efeito legal na definição das pétalas aqui de baixo, nós precisamos de sombra. E de uma sombra acentuada, tá? Nossa, tá cheio de gruma. E aí, olha, o que acontece é o seguinte, você já vai definindo, olha, a sombra maior aqui. Definindo a sombra maior, você já faz os cortes, olha. Definindo bem aqui. Onde você já fez a sombra, você define com um pouquinho mais de sombra. Dando formato. Fazendo aparecer um pouquinho mais já o seu desenho, olha, já definiu o desenho praticamente, né? Tá praticamente definido todo o desenho, com as cores bem, né? Então, aqui agora nós vamos fazer. Observem que lá na outra, lá atrás, depois eu vou trazer mais para cá, a tinta de corte, ela já desceu para a trama, tá quase seco aqui, ó, e ela tende a desaparecer, ela não aparece. Então, é nessa hora que depois nós vamos fazer as correções, tá? Então, aqui, agora é hora de usarmos o amarelo ouro fluorescente para definir, para definirmos as pétalas, tá? Então, ela vai fazer uma pétala aqui dentro, uma pétala só. Grande. Aí, ela vai definir uma outra aqui, olha. E vem passando já, deixa um risco e dá uma esfumada para ela. Ela não vai sair direto aqui junto. Ela vai trabalhar, você trabalha essa folha, essa pétala, ó, trabalha essa pétala de forma alternada, tá? Vai mostrando assim, alternadamente. Aqui, o centro dela. Aqui você vai trazer uma pétala aqui pra dentro para quebrar essa, ó. Vamos fazer aqui não, vamos fazer primeiro por fora, né? Vamos iluminar tudo, clarear essa parte da pétala central superior, ó. É uma pétala grande que tá lá atrás, é a mais, na parte de cima da rosa é a última. Depois vem uma do lado, onde tem sombra você não leva claridade, você vai trabalhar isso aqui assim. E lá na outra também, a tinta virada para o lado de fora, ó. E vai definindo
a tinta virada para o lado de fora, onde tem sombra não chega essa claridade. Vai e vem, ó, para a tinta penetrar aqui. Agora, vamos para o lado de cá. No lado de cá, a tinta virada para o meu lado, para mim, tinta de um lado só do pincel, virada para o meu lado, puxando, e não chega onde tem sombra. Igual aqui também, ó. Tinta puxada não leva onde tem sombra. Marca só as laterais. E aí, olha, aqui. Trabalha assim. Então, todas as laterais estão prontas. Agora, vamos para as de baixo lá. Aquelas que são lá, as primeiras a abrirem na rosa. Essas são as primeiras pétalas. Aqui tem uma parte que você... É como se ela tivesse feito uma ondulação, né? A pétala fez uma ondulação. Onde ela ondulou para cima, é claro. Onde a ondulação é baixa, para baixo, é escuro. Então, isso tudo tem que ser explicado na hora que você tá pintando, porque, ó, aqui é claro, aqui é escuro. Então, clareio aqui. Porque é mais alto. Aqui onde está mais escuro. Aqui onde está mais claro. Então, ela tem uma... Ela trabalha. E aí, como aqui ficou mais claro, e eu quero ter a noção de que onde está mais escuro, aqui é mais claro, vamos trabalhar aqui para dar a impressão que essa pétala virou para baixo. Bem para baixo. Então, eu venho com o vermelho profundo aqui e dou uma escurecida. Limpo um pouco o pincel para não ficar excesso. E dou uma boa esfumaçada aqui. E lá nós vamos trabalhar depois, quando a tinta secar, nós vamos trabalhar uma cor para poder definir melhor essas definições de cor ali, né? Bom, vamos para o corpo do copinho. Aqui, eu quero trabalhar uma pétala transversal e outra. Então, eu vou trabalhar uma primeiro, aqui, vindo daqui, ó. Vindo aqui, ela vem, corta e vem aqui embaixo. Então, eu trouxe mais tinta aqui para a borda do tecido, do copinho, a tampa. Então, cortei ali. Aí, eu venho com a definição da dobra dela. Olha, com um pouquinho de excesso de tinta, eu trabalho um pouquinho essa dobra dela, ali. Vou pegar aqui novamente e eu venho com ela daqui. Bom, aqui nós vamos definir assim, ó. Você deu uns apertõezinhos para que defina
a parte mais clara ali. E a hora que você descer com esse recorte, olha, ele não encosta lá. Ele não pode, não deve encostar lá. Porque senão tira a noção de profundidade, tá? Então, aqui, ó, vem, faz a dobrinha. Bem caprichada, vai e vem, pra tinta penetrar bem aqui. Fica bem marcadinha essa dobra, né? Para que essas pétalas não saiam do lugar nenhum, você vem aqui e faz uma dobra nela, olha. A mesma coisa você vai fazer lá. E sempre trabalhando de forma que a sua pintura fique assim, olha, por exemplo, aqui a composição das pétalas são alternadas, elas não se encontram, tá? Elas não se encontram, elas são alternadas. Deixa eu limpar o pincel ali. Pronto, tá? Essa parte. E aí a gente vai pintar a outra, e enquanto seca, pra gente poder fazer uma correção, né, na pintura, que nós vamos ter que fazer essa correção. Essa correção, ela quer queiramos ou não, ela deve ser feita, porque a tinta, ela cede para a trama e ela mostra onde há necessidade de detalhes. Se você observar, olha, eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Se você observar aqui onde eu fiz a definição dessas pétalas, dessas dobras e tudo mais, em relação a essa que eu acabei de fazer, elas já estão mais claras, né? Então, elas não estão aparecendo. Elas não estão aparecendo mais. Então, depois nós vamos ter que trabalhar com uma cor que venha dar essa noção um pouquinho maior de dobra, né? Mas normalmente a gente faz isso com a pintura, não com a pintura em andamento, a gente faz com a pintura um pouquinho já mais seca, né? Mas já sem tanta umidade. Por isso a necessidade de fazer a correção, né, do desenho. Olha, eu vou puxar aqui um pouquinho, né? O verde aqui já tá praticamente seco. E eu vou trabalhar essa aqui agora, bem pertinho de vocês, que é para definir direitinho, para dar bem essa noção. Vamos trabalhar com a base. Vou pegar um pincel aqui. Como esse pincel é muito grande para as áreas onde nós vamos ter que trabalhar depois, eu já vou pegar um pincel menor. Olha. Então, vou pegar um pincel aqui, vou trabalhar. Vou trabalhar essa base para deixar bem umedecido, né? Aqui a trama, ó. Vamos passar em toda ela. Eu dei uma boa adiantada no desenho, na pintura, para que o vídeo não fique muito longo também, não fique enjoativo, né, para assistir. E que as pessoas possam assistir, assim, com tranquilidade também, né? Olha, eu vou passar já por cima das sépalas também, ou não? Não, né? Também. Porque isso é uma pintura rápida, né? Não é?
não é uma pintura demorada. Porque a gente trabalhando em áreas grandes, normalmente a gente trabalha mais rápido, né? Quando a pintura é pequena, quando o desenho é pequeno, existe um cuidado maior, né? A gente tem que trabalhar com pincelzinhos pequenos, pincéis já bem aparados, e aí acaba às vezes demorando um pouco mais em função das áreas a serem trabalhadas serem bem menores, né? Então, fiz a base, umedeci o tecido. Não tenho o hábito de fazer folha a folha, pétala a pétala, tá? Eu tenho o hábito de trabalhar desse jeito que eu vou mostrar. Venho, já aplico a tinta. Aí. Eu preciso desencostar a minha mesa da prateleira, porque cada vez que eu balanço um pouquinho mais aqui, que eu trabalho com um pouquinho mais de vigor aqui o pincel, a mesa encosta na prateleira e faz tec, tec, tec. Não é nenhuma interferência, é só esse desenho. Nesse desenho a rosa está virada, né, tá vendo a parte de trás dela. Preciso aqui tomar cuidado para não colorir as sépalas. Já vem clareando, pintando assim, ó, dividindo já a sépala da flor, né? Porque eu não posso colorir a sépala de laranja, né? Porque vai ser verde oliva com um leve toque assim de alguma outra cor para chegar. Não faço pintura realista, viu, gente? Não é uma pintura realista, é pintura sobre tecido. Não tem uma técnica específica, gosto de pintar desenhos definidos, outras horas gosto de pintar o desenho onde a gente trabalha mais aqui como fizemos aqui, sem muita definição de pétalas, então gosto de trabalhar mais livre também, eu não me prendo muito a técnicas e o importante é que quem esteja vendo entenda o que eu estou fazendo. Não adianta eu ficar ensinando técnica aqui se a pessoa não vai entender o que eu estou dizendo, né? Então, usando um vocabulário bem simples, então vamos trabalhando aqui, ó, para que as pessoas possam captar o que a gente ensina com tranquilidade, com facilidade também. Então, aqui, olha, trabalhei o laranja, vou pegar um pincel menor, porque como eu disse, nós vamos trabalhar com áreas menores, então eu não quero trabalhar com um pincel muito grande para não dificultar. Então, aqui o pincel número 12, tá? O pincel número 12, eu vou definir aqui a parte do copinho, ó, aquela parte né, de baixo do copinho, defino aqui, ó. Só estou definindo os traços, tá? No momento, a gente vai fazer isso mesmo, definir os traços. Aqui onde tem aquela pétala, já vamos, passe e já esfumaça. Passe e já esfumaça, ó. Definiu essa pétala. Agora a gente vem para aquelas que estão lá atrás, dobradas, né? Elas estão lá atrás, elas dobram, ó.
Aqui. Já vem dando um sombreadinho, ó. Passou e sombreia. Vamos definindo as dobras, as dobrinhas, né? Elas são definidas agora. Aqui, ó. E aí define essas dobrinhas das pétalas que estão viradas para o lado de lá. É o lado que a gente não vê. Então, aqui, essa pétala central, que é a primeiro plano, nós vamos fazer um trabalho nela de dobra virada para trás. Então, também, vem aqui, olha, e já vem esfumando. Define o trabalho que você quer e esfuma, ó. Quando você volta com o pincel, você já volta esfumando. Definiu bem ali. Ó, ela já tá tomando forma. Ponho a tinta aqui, venho definindo aqui para baixo, ó. Tudo que está por baixo da sépala vai receber um pouquinho de sombra, ó. Tá embaixo da sépala. Recebe um pouco de sombra. Vem, esfuma, puxando. Essa pétala tá sobreposta, essa aqui tá sobrepondo. Ela dobrou para trás. Ó. Vem trabalhando. É a pré-sombra, né? Para você definir depois com o amarelo. Vamos fazer mais uma dobrinha aqui. Essa a gente vai fazer por baixo. De baixo para cima. Porque ela já está aberta, ou tá virando para cá, né? Então, acabei aqui, usando. E aqui, eu não quero que fique esse brancão. E aqui, eu quero que ela tenha também uma definição de meio dobrada. Pronto. Deixa eu pegar o paninho aqui. Vou limpar o pincel. Vou usar o mesmo pincel. Vamos tirar o vermelho profundo, com o qual nós fizemos essa primeira sombra, né? Vamos trabalhar agora com o vinho. Esse vinho tá precisando de um pouquinho de água aqui dentro para deixar ele mais macio. Olha, vou aumentar um pouquinho a profundidade só, gente. Olha, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Na pontinha, no cantinho do pincel, você vai lá, faz o cantinho. No cantinho do pincel, você pega um pouquinho de tinta e trabalha ali, ó. Esse trabalho é um trabalho minucioso? Sim. Pode ser feito de maneira mais rústica? Pode. Vai depender do seu trabalho, de como você trabalha. Tudo depende da sua aplicação aí.
Você é quem determina, né, que tipo de trabalho você quer fazer. Se você quer fazer um trabalho mais elaborado ou um trabalho mais despojado. Pronto, definiu-se as pétalas do lado de viradas, né? Elas estão definidas. Agora nós vamos fazer a definição com a cor amarelo fluorescente. E depois nós vamos fazer a correção lá do fundo. Vamos definir ela primeiro, depois a gente vem trabalhando essa sépala. A gente poderia até esperar um pouquinho mais, isso. Vamos fazer a sépala primeiro, porque aí a gente já vai estar menos úmido, né? Quem sabe fica mais visível os recortes, né? Que eu vou usar verde oliva. Tô fazendo o cabinho. Vamos fazer essas sépalas aqui. Não vou usar de nenhum subterfúgio maior aqui do que a própria tinta mesmo, até porque nós já passamos uma base aqui, né? Ela recebeu base aqui também, então ela já tá meio úmida, então não há necessidade de ficar passando muita coisa, até porque nós vamos ter que dar uma iluminada, uma clareada, colocar um pouquinho de claridade aqui. Se a gente ficar trabalhando com tinta com a tinta muito, ela tem que estar num ponto bom de trabalhar para ela penetrar bem aqui também na trama, né, gente? Porque às vezes a gente trabalha com a tinta um pouco dura e, e ela dificulta a passada. Por isso que eu falo que tem que trabalhar com ponto de tinta. Que às vezes ela fica, mesmo às vezes você abrindo o frasco, ela não tá naquela textura legal, uma textura gostosa de trabalhar. Ela fica meio dura mesmo. Vamos definir aqui agora as sépalas, né? Eu vou dar um toque de pistache. Depois a gente acaba definindo o restante dela com marfim. O marfim ajuda a dar essa noção de claridade aqui com bastante tranquilidade. Aqui. E um pouquinho aqui também, né? Menos porque ela tá por baixo, então ela recebe menos. E vamos dar um toquezinho aqui em cima do cabinho.
A gente teria que aumentar um pouquinho essa profundidade ali, mas eu vou ter que pegar um pincelzinho bem pequenininho. Vou pegar um pouquinho de vinho aqui, ó. Em cima do verde. É só para aumentar um pouquinho. Deixar um pouquinho um tom mais colorido ali. Vamos trabalhar agora a definição das pétalas. Não posso usar um pincel muito grande, porque essas áreas de cima são menores, né? Então, a gente trabalha de acordo com o tamanho da área que o pincel é de acordo com o tamanho da área a ser trabalhada, tá? Ó. Clareia lá e não encosta ali não, tá? Onde tem sombra, você não chega com o amarelo. Vai definindo as pétalazinhas que estão viradinhas para trás, vai. Aqui dá uma claridadezinha, puxa um pouquinho para dentro. Aqui também dá uma claridadezinha e puxa para dentro. Aqui eu vou clarear o lado contrário. Já vou trabalhar essa dobra. Aqui, essa daqui nós vamos trazer ela bem clarinha para cá. Vamos definir essa dobrinha. Define tudo já. Essa pétala, ela desceu aqui, curvou, tá? Então, ela clareia um pouquinho aqui. E ela vai fazer a definição dela a partir lá de cima. E corre pra cá. Aí, você vem trabalhando o vai e vem aqui para definir bem o formato dela. Então, ela vem lá de cima, vem até aqui, aí você vem trabalhando o formato dela. E aqui ela recebe um pouquinho mais de claridade, ó, porque ela não dobrou lá. Então, ela é a parte que tá vindo daqui, ó. Como ela tá vindo daqui, ela recebe um pouquinho mais de luz aqui, né? Ó, definiu lá. Vamos para baixo, para as pétalas que estão lá atrás, né? Que elas estão atrás é aquela parte que fica bem lá atrás. Prontinho. Eu vou trabalhar aqui. Com o sépia. Vamos fazer uns arabescos aqui.
os galinhos secos, né, para melhorar a sustentação desse desenho. Tô trabalhando aqui com sépia. E para melhorar, quando for fazer isso também, para melhorar, vocês podem usar assim. Pega a tinta, dá um toquezinho lá naquela base ou no seu clareador. E ajuda a deslizar com mais tranquilidade. Esse galinho tá vindo de lá, ele saiu daqui. E aí, você trabalha com ele aqui. Sempre trabalhando, tem que fazer esses apoios, né? Esses detalhes são muito importantes na pintura, que são apoios que você vai colocando na pintura. E aí você vai trabalhando, tem que ir fazendo o seu melhor. Aqui eu vou ter que me movimentar para fazermos a parte de baixo aqui, né? Esse tapetinho, ele é grandinho. Tá pegando bem aí na filmagem, tá? Pronto, vamos fazer um galinho pra cá. Prontinho, chega, né? Assim, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou puxar, eu vou tentar virar esse desenho, trazer aquela rosa pra cá pra gente fazer a correção. Então, vamos fazer um passe de mágica aqui. Pronto. Aquela ficou pra lá e essa ficou aqui. Então, essa tá praticamente seca. Aqui está praticamente seco. Como a definição das pétalas não ficou muito clara, muito viva aqui, porque até o amarelo desapareceu em cima do laranja, o que pode ser feito? Você vai lá na sua cor que poderia brilhar aí. Salmão. Vai pegar um salmão, um pincel que aceite fazer traços finos, ó, traços finos. Um gruminho aqui, tem um aqui também. Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui nós não fizemos uma dobra lá pra cima, ó. Acentua essas dobras. Acentua um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Onde subiu aqui.
mesmo lá, ó. Então, não teve muito acordo com o amarelo, o amarelo fluorescente, porque ele não apareceu. Então, onde tem dobras, onde tem um certo, né, uma certa necessidade, você vem e traz como salmão, olha, vem aqui e define melhor. Olha, apareceu, avivou, né? Aqui, nós vamos tirar a pétala daqui, olha, fazer a dobra pra lá. Nossa, tem um vizinho fazendo um estardalhaço aí, pelo amor de Deus, nossa. Escolhi um dia ruim pra live. Então, aqui eu quero um pouquinho mais claro, ó. Eu defino aqui, eu defino onde eu quero um pouco mais de claridade, né? Mas só nuance, ó, nuance. Só para melhorar, né, a claridade mesmo. E aí a gente já vai lá pro outro também, né? Já aproveita que estamos com a mão na massa e fazemos também, ó. Acabou ficaram as duas rosas na mesma posição quase. Essa aqui é para baixo, essa aqui é para lá e essa aqui vai lá de trás. Aqui. Vou trabalhar mais pétalas aqui, então, olha, venho com essa aqui, né, que vem lá de trás, não chega na borda, não encosta nessa. Essa aqui vem lá de trás com a tinta virada pro meu lado, não chega lá. Você vem e define ela melhor aqui, ó, com um corte melhor, né? Aqui você vem trazendo um pouquinho mais de definição. Aqui também. Aqui só dá uma nuance, aqui também, ó. Mas, para aqui eu preciso de uma definição um pouquinho mais acentuada, porque é a dobra dela para lá. E aqui é a dobra dela para cá. Ó, aqui. E aqui eu vou clarear um pouco mais, porque eu quero um pouco mais de luz aqui. Pronto. Ela vai tomando uma forma completamente diferente quando você acentua os seus lados, né? Olha, acentuou, vou pôr um pouquinho lá em cima para ela virar.
Pronto. E aí já vou aproveitar e fazer aqui na outra também, né? Ela está fora do meu... Ela está fora da minha... Ela tá na câmera, mas ela está fora do meu alcance na tábua. Ela tá fora da tábua. Então, mas como é um tecido grosso, ele nos permite fazer isso. Dou uma clareadinha lá, uma puxadinha. Vou definir essa aqui. Dou uma clareadinha aqui também. E aqui. E aqui. Lá naquela pétala, que foi o primeiro plano, a gente aumenta a claridade nela. Prontinho. E aqui também aumenta um pouquinho mais a claridade, porque o marfim praticamente desapareceu aqui. Pronto. Estamos encerrados. Encerrando o trabalho. Vou dar uma subidinha na câmera para que vocês possam ter uma visão um pouquinho mais... um pouquinho melhor, né, do desenho todo, do tapete todo. É um tapete de tear, olha, onde foi feita a pintura. Esses projetos podem ser adquiridos, eu vendo esses projetos no tamanho natural, feitos em TNT, enviados pelo correio, tá? Agradeço. Se inscrevam no meu canal, que eu estou precisando de inscritos para fazer lives através do YouTube. Se vocês gostarem, deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu agradeço muito. Muito obrigada.